Viajantes, vamos chegando aqui que hoje eu preparei um sofá bem quentinho para todos nós, principalmente para quem está aqui no hemisfério sul, passando tanto frio quanto eu. Tem chazinho para todo mundo, então se ajeite no seu lugar, que hoje tenho algo para ser compartilhado de muita amorosidade para todos nós. Pois bem, vamos à nossa semana, uma das semanas mais auspiciosa, benéfica, fértil, de expansão para o nosso ano de 2025. Com certeza, no dia de hoje, que gravo esse vídeo para vocês, em lua nova, no signo de Câncer, conjunta a Júpiter, uau! Né? Uma das luas novas mais potentes de 2025, sem sombra de dúvidas. E eu queria compartilhar aqui com vocês um pouco do que é essa energia que eu sinto para essa semana e quais são as reflexões que a gente pode fazer a partir desse movimento. A temporada canceriana, que vai até o dia 22 de julho, sem sombra de dúvidas, é uma temporada que nos convida a olhar para as nossas emoções, né? Olhar para esse nosso lugar interno mais profundo, a nossa relação com o nosso feminino, com a nossa mãe, com as nossas raízes, com a nossa ancestralidade, o nosso passado, a nossa infância. Então é um lugar de muita emoção. É um lugar que muitas vezes é onde a gente vai encontrar feridas antigas, né? Os nossos traumas de infância, aquelas situações que muitas vezes não foram bem digeridas, que nos deixaram marcas. E a pergunta que sempre fica, né? Como que a gente pode transcender tudo isso? Como que a gente pode ir para um processo de integração dessa dor e fazer algo com isso que vivi? Eu gosto muito dessa frase de Jung que diz: não é sobre o que me aconteceu, mas sim o que eu faço com aquilo que me aconteceu. E eu sinto que essa energia que tem disponível para nós é exatamente sobre isso. Eu vim refletindo esses dias, né, conversando nos atendimentos e com outras pessoas, muito sobre esse momento que a gente está de distração, com excesso de informação e uma anestesia. Uma anestesia em que a gente quer evitar a todo custo sentir dor, sentir desconforto. Então, para tudo tem um remédiozinho, para tudo tem uma pílula mágica, para tudo tem um jeito mais fácil de eu tentar ir lá e evitar com que eu sente naquela dor, com que eu fique com aquele desconforto, com que eu tenha conversas difíceis. Cada vez mais eu vejo as pessoas fugindo de lidar com os assuntos que são desconfortáveis, então eu quero colocar numa caixinha ali, numa gaveta, trancar e jogar a chave fora. E o que a gente esquece é que uma água parada, ela cheira mal. Essas são as mágoas. As mágoas são as más águas. É aquela água que fica parada ali e cria limbo. E fica verde, fica asquerosa e fica fedida. E enquanto alguém não vai ali e limpa, e lava, e joga fora, essa água fica ali e fica dando mau cheiro, né? E fica proliferando ali bactérias, sei lá, limo, né? Um monte de coisa ruim, mas ela fica. Esse é o lugar que a gente está sendo convidado e seremos muito convidados, principalmente com esse período de Júpiter em Câncer, a olhar o nosso emocional, a olhar as nossas dores, a olhar as nossas más águas, a olhar aquilo que nos aconteceu, aquilo que nos ficou dolorido, que nos marcou, que deixou um emocional sem vazão. São aqueles fantasminhas que não foram lidados, né? Que não foram trabalhados, que não foram colocados para pertencer. Essa é uma lua nova, sem sombra de dúvidas, com um potencial altamente benéfico, altamente expansor. Eu sugiro para vocês, em primeiro lugar, para essa semana, quem puder parar um pouquinho do seu tempo, fazer o seu mapa dos sonhos, colocar ali, né? O que você está querendo realizar, desejos, objetivos, sem muitas preocupações, sem pensar, será que vou conseguir? Foi inclusive ontem, a hora que eu estava num processo de meditação, que me veio esse lugar.
com Júpiter em Câncer, numa lua nova, é para a gente sonhar grande. Não é para a gente ficar assim, ah, mas eu vou aqui, ó, só pensar esse pequenininho aqui, porque aquele lá é muito. Não. Júpiter quer que a gente sonhe grande, que a nossa fé ganhe tamanho, ganhe proporção, que ela se expanda, que eu possa olhar para um horizonte, que eu possa olhar ali para um estrangeiro, né, como algo novo e pensar, eu quero daquilo, eu quero mais daquilo. Então é um momento muito importante da gente plantar com presença e consciência sonhos que eu tenha dentro de mim, né? Quais são os sonhos que você tem dentro de você que você quer que se realize? Ah, mais. Ah, e se? Não, não é tempo de mais e se. É tempo que a gente se permita. Se inspira nos seus sonhos, se inspira naquilo que quando você fecha os olhos, você fala, uau, eu estou me visualizando naquela viagem, naquele país que eu gostaria de ir, ou então me mudando para aquela casa, ou tendo esse tipo de relacionamento, ou então colocando esse servir no mundo, trabalhando com aquilo. E desse lugar, a gente intenciona para essa semana. Eu sugiro que você dedique um tempinho. Pode ser 5 minutos, pode ser meia hora de algum desses próximos dias, né? Sugiro esses dias mais perto do ápice da lua, que são os mais intensos, hoje, quarta, quinta, sexta, para que você pare um pouquinho no seu altar ou num espacinho da sua casa que você possa fazer uma oração, um rezo e você coloque intenção para o universo daquilo que você quer ver florescendo, ver crescendo. Inclusive, eu aproveito e deixo aqui um convite que estou em inscrições abertas para a roda de cura xamânica, que eu sempre trago esse servir no inverno, porque o inverno ele tem essa característica para o xamanismo de ser o portal das sementes. Tudo que a gente vai ver desenrolando nas próximas estações começou com o inverno. Então eu trago essa travessia pelo estudo da roda xamânica no inverno. Estou com inscrições abertas, vou deixar o link na descrição aqui do vídeo para quem sentir interesse. É uma viagem que vai se dar por 4 semanas, nossos estudos vão ser online e aí a gente vai passar por cada um dos portais da roda de cura xamânica. A gente vai entender o que é o Oeste, estudar o Oeste, quais são as características, os arquétipos, como é que a gente traz essa energia para o nosso dia a dia. A gente vai fazer isso com o portal do Sul, com o portal do Leste, com o portal do Norte. Entrar na roda xamânica, a gente nunca sai do mesmo jeito que a gente entra, porque ela é uma manifestação viva de arquétipos do inconsciente, de energias que estão pairando no nosso dia a dia o tempo inteiro. A gente toca nas forças do masculino, a gente toca nas forças do feminino, da nossa ancestralidade, a gente se conecta com os 4 elementos da natureza, a gente vai entender quais são os aprendizados e as sombras e os desafios de cada estação e como depois eu posso usar esses aprendizados para o meu dia a dia. Eu estou num momento aqui que eu estou com muita preocupação, eu quero insights, eu quero receber mensagens. Qual é o portal que eu vou sentar? Com quem que eu vou me conectar? Qual é o animal que pode me trazer a sua medicina para que eu tenha uma clareza, às vezes, para resolver uma situação, para tomar uma decisão? Se eu estou num momento que eu preciso desapegar de algo, sair de um relacionamento, sair de um trabalho que não está mais legal para mim, qual animal que eu preciso chamar para me dar essa força? Com que arquétipo eu me conecto para eu conseguir desapegar, para eu conseguir fechar um ciclo? O aprendizado da roda xamânica ele é um aprendizado vivo para o nosso dia a dia, né? Em que eu não preciso ter afinidade com o xamanismo obrigatoriamente, eu posso não saber nada ainda de xamanismo, eu não preciso tomar ayahuasca para eu estudar sobre a roda de cura xamânica, porque ela é um estudo da natureza. Ela é você abrindo o livro da natureza e se dedicando a estudar quais são o que nos ensinam os cristais, o que nos ensinam os rios, o que nos ensinam as árvores, o que nos ensinam o arquétipo da águia, o que nos ensina a ursa. Como é que eu utilizo a chanupa, que é o cachimbo sagrado, para levar as minhas intenções para os meus ancestrais? Então, é um conhecimento muito vivo que
é o lugar onde eu tenho muita reverência e gratidão, então para mim é sempre uma alegria enorme poder compartilhar os conhecimentos da roda de cura. A gente vai ter meditações, visualizações, acesso aos registros akáshicos, como montar o nosso altar, as medicinas de poder, aprender sobre as ervas, né, e as plantas. Então, se você sentir que esse convite chega para você, talvez num momento em que você esteja precisando se reconectar, né, mais consigo mesmo, às vezes sair de um piloto automático, de uma vida em que você está muito automático, acordando, trabalha, come, dorme, paga boleto, né? Se você sente que você precisa se conectar com algo que é superior, se conectar mais com a sua religião, porque o xamanismo em si é a espiritualidade, né? E dentro do xamanismo eu posso ter uma religião cristã, católica, evangélica, protestante, espírita, da Umbanda, do Candomblé, umbandista, hinduísta, do budismo, não importa. O xamanismo acolhe todas as vertentes, então às vezes eu estou precisando ter um pouco mais de conexão com a minha fé, precisando voltar a me reconectar com a minha religião própria. Esse é um lugar para você, né? Um convite para você chegar e compor essa egrégora comigo. É um trabalho de muita transformação, é um trabalho de muita transcendência e principalmente resgates de fragmentos da nossa alma, né? Partes de si mesmo que você possa ter se perdido, que você possa ter se desconectado. Então, se tocar o teu coração, esse convite é uma alegria te receber. Começamos na semana que vem, no dia 2, se não me engano, é o primeiro dia da nossa aula em lua crescente, em fase de lua crescente. Exatamente por isso que aproveito para convidá-los numa fase de lua nova, que é a sementinha que eu vou plantando no coração de cada um. Então, se essa sementinha criar raízes aí em você, é uma alegria te receber. Você pode entrar em contato comigo pelo link que eu vou deixar aqui embaixo e passo mais informações. E seguindo aqui com o nosso fio de costura, né, exatamente sobre isso que vem essa energia de lua nova em Câncer com Júpiter. É um convite, né, para a gente se maternar. É um convite para você olhar o que está te impedindo, muitas vezes, de entrar no seu fluxo da vida. Então, em Câncer, a gente vai precisar aprender esse lugar que é amoroso, né? Esse lugar que, às vezes, até com que eu me aconchegue, que eu me acolha, que eu me nutra, eu vou precisar tocar na água fedida, né? Na dor que ficou, na ferida que não foi curada. Às vezes, tocar nas relações, nas nossas relações primárias, meu pai, minha mãe, o que dali ainda é ferida para mim, o que dali a minha criança ainda chora, né? Tem uma mágoa com o pai, tem uma mágoa com a mãe, e desse lugar a gente buscando se tornar adultos responsáveis, daí sim pelo nosso próprio crescimento, né? Como é que hoje, em vida adulta, com 40, com 50, com 60 anos, eu paro de buscar tanto essa nutrição que está fora, seja num relacionamento amoroso, seja na mãe física, né, no pai físico, e eu passo a entender que o grande objetivo é eu perceber que se eu cresci, eu posso maternar a mim mesmo, né, a nossa criança interna que nunca cresce, mas que eu cresci como adulta, eu posso cuidar dessa criança interior e dar para ela muitas vezes o que faltou. Esse é inclusive um período para a gente aprender sobre isso, né? Faça uma pergunta aí para você, como é que eu posso dar a mim mesmo aquilo que sinto que não recebi? Então, se você diz que você não teve uma infância tão amorosa, se você não teve um pai presente, se você não teve uma mãe acolhedora, como é que, ao invés de você ficar numa dinâmica vitimista, de julgar essa mãe, de julgar esse pai, de exigir, de criticar ou de cobrar, você vem para um lugar de amadurecimento, de adultecimento, de autorresponsabilidade, em que você vai dar para si mesmo aquilo que julga não ter recebido. Então, se eu julgo que eu não recebi uma infância amorosa, acolhedora, que me respeitou, que me nutriu,
que me amou, então na vida adulta, como é que eu me torno a minha própria mãe? Como é que eu me torno o meu próprio pai? E eu passo a dar para mim mais amorosidade, mais nutrição. Porque muitas vezes, perceba, né? Seja honesto daí, que Júpiter vai pedir essa honestidade. Às vezes eu tô lá criticando um pai, criticando uma mãe, mas na vida adulta eu tô tendo uma postura exatamente igual essa que eu recebi. Eu sou tão crítico comigo mesmo como eu sou crítico com a minha mãe. Eu me puno tanto quanto eu tento punir a minha mãe. Eu sou tão carrasco comigo mesmo quanto eu acho que o meu pai foi comigo. Então percebam que muitas vezes a gente está projetando a ferida na nossa vida adulta sem sequer perceber. Isso é falta de presença, isso é falta de consciência. E quando eu me dou conta desse lugar, eu consigo ter a chance e a oportunidade de falar, certo, né? Minha mãe não conseguiu fazer, meu pai não conseguiu fazer por um motivo deles, pela história deles, pela configuração deles. Mas hoje eu aqui, numa consciência mais expandida, buscando me autoconhecer, buscando me desenvolver, então que tal se eu for mais amorosa comigo? Que tal se eu me nutrir mais, se eu cuidar mais de mim? Como é que você tem se relacionado com a sua casa? Sua casa física mesmo, né? Sua casa é uma bagunça, você não cuida de nada. Você acha que tudo se resolve pela mão do outro, né? Você não cuida da higiene da tua casa, você não cuida, né, de uma louça, de uma limpeza, do seu guarda-roupa. Você está negligenciando um lugar que te recebe para você descansar, para você dormir, para você recarregar suas energias. Como é que você tem cuidado da sua alimentação? Como é que você tem cuidado do teu corpo? O que você se alimenta? Eu sempre falo isso, olha, está se alimentando, você tem que lembrar que está passando pela sua garganta. Passa pela sua garganta o quê? Cigarro, álcool, palavras malditas. O que você coloca para dentro do seu estômago? Xingamento, desrespeito, fast food, processado, né? O que é? E vejam que aqui eu não estou julgando, mas estou questionando. Ah, peraí, né? Deixa eu pensar. Eu estou sendo amorosa comigo quando eu me entupo de açúcar? Não tem como, a gente, né? É impossível, né? Cientificamente falando ainda. Você não é amoroso com você se você se entope de fritura, se você se entope de açúcar. Ah, mas é gostoso, né? Tá, mas é gostoso por quê? Que vínculo emocional esse açúcar tem que faz você querer se entupir dele? Que vínculo emocional você tem quando você só quer comer ultraprocessado, fritura, fast food? O que acontece aí? Quantas pessoas adultas, eu trato muito isso em atendimento, que tem paladar infantil. E eu falo assim, olha, reflete o paladar infantil num adulto, ele não é normal. Ele é com certeza alguma falta. O que ficou faltando ali na minha infância que eu vou tentar suprir esse vazio com a alimentação? Então, esse processo dessa temporada em Câncer, ele vai nos fazer refletir sobre como eu estou cuidando, nutrindo, acolhendo todas as partes com que eu me relaciono, porque são esses os vínculos cancerianos. Então, é eu perceber eu me relacionando comigo mesmo, eu me relacionando com a minha casa, eu me relacionando com o meu corpo, né? O quanto eu tenho sido crítica demais, me cobrado demais. E é claro, é uma fase de sim, muita bênção, muita abundância se a gente souber receber, mas ao mesmo tempo, se de repente você tá daí falando, meu, eu não tô sentindo nada que a Aline tá falando, né? Tô num processo aqui muito da baixa, muito desanimado, desmotivado. Que bênçãos são essas, né? Por que essas bênçãos não estão tocando minha campainha? Eu te digo, não é que ela não tá tocando tua campainha, mas esse Júpiter em Câncer, como raio da verdade, talvez ele precise escancarar na sua cara primeiro o tão negligente você está sendo com você. Será que você está negando uma emoção porque você está preso num relacionamento codependente? Será que você está passando por um processo de doença ou de sintomas de pouca saúde porque você está sendo negligente com o seu corpo? Esse Júpiter, não pensem, né? A gente fala assim, é um Júpiter em Câncer. É claro que ele está em exaltação. É claro que é gostoso, que a gente pode ter aí os temas da maternidade, da família, dos relacionamentos, do casamento se expandindo, com certeza.
Mas até que isso se manifeste, a gente vai precisar estar em coerência com o nosso coração. Eu vou precisar estar em coerência com a minha verdade. Se eu estou alimentando um relacionamento que é destrutivo para mim, que me faz mal, não espere que as bênçãos cheguem, né, ali no pratinho do mordomo na tua casa. Porque antes você vai ter que encarar a injustiça que você está fazendo com você mesmo. Então, antes que esse Júpiter traga as bênçãos, ele revela a consciência. E muitas vezes revelar a consciência é jogar no ventilador as mentiras que a gente está fugindo. É você se dar conta de que, caramba, né, pelo amor de Deus, eu não estou cuidando em nada do meu corpo, olha como eu me trato mal, eu não pratico uma atividade física, eu não me alimento bem. Eu como de qualquer jeito, eu durmo de qualquer jeito, eu não tenho uma higiene do sono, eu falo palavrão, eu tomo álcool, eu, né, sei lá, uso drogas, eu, enfim, tenho relacionamentos destrutivos. Não. Viajante não vai ter como. Esse Júpiter vai fazer primeiro você ter que olhar para tudo isso, para que você tome uma decisão, para que você limpe essas más águas, então você possa receber todas as bênçãos disponíveis. Eu desejo para todos nós, viajantes do planeta Terra, essa semana, não deixem de plantar as suas sementinhas. Quando a gente estiver chegando lá no final do ano, na lua cheia de Câncer, a gente vai ver muita coisa reverberando, vocês vão ver muita coisa ganhando ápice. Então, assim, se você realmente quer ver os seus frutos, se você realmente quer ver seus sonhos se materializando, não deixe de fazer um bom plantio, não deixe de adubar a sua terra, não deixe de aguar a sua terra. As sementinhas que prosperam, que vão para frente, são aquelas que foram cuidadas, porque as sementes, elas são frágeis. Eu penso sempre as sementes como os hábitos. Se eu não cuido de um hábito novo que eu quero, se eu não me dedico por um tempo a um hábito novo que eu quero colocar na minha vida, ele ainda é sensível, ele vai romper, eu vou escorregar e eu vou voltar para o padrão destrutivo. Assim são as sementes. Então, se você tem uma semente aí no seu coração, saiba que até que ela tome forma, até que ela ganhe estrutura, raízes sólidas, eu vou precisar todos os dias me dedicar a ela, olhar ela, regar, ver se ela está tomando sol o suficiente, se ela tem que ir para a sombra, o quanto de água, se o vasinho tá bom. É exatamente sobre isso quando a gente tem que se dedicar aos nossos sonhos. A inspiração, ela é como um cavalo selvagem. Eu não tenho que esperar com que a inspiração chegue. Eu tenho que me disciplinar todos os dias a estar sentado para que eu possa domar esse cavalo selvagem. Porque o cavalo selvagem, ele sempre está. Isso é a inspiração. A inspiração é um cavalo selvagem a ser domado. E a ser domado por quem? Por nós. Isso é a disciplina. Um bom escritor, ele não espera o dia da inspiração chegar para que ele escreva. Ele senta todos os dias com disciplina para domar esse cavalo. E aí então esse cavalo se manifesta. E aí então a inspiração se manifesta através da disciplina, da constância e desse lugar que eu sei que é o meu trabalho, domar o meu cavalo selvagem. Eu desejo que você daí possa ser inspirado por essas palavras, possa ser tocado e que você faça bons plantios para essa lua nova, para que você possa colher lá na frente os frutos do seu esforço, do seu sacrifício, que é um sacro ofício, em direção a tudo aquilo que você deseja ver construir na sua vida.